Olá, turma, muito boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar das formas cosméticas. A professora vai iniciar a aula fazendo o quê? Realizando um compartilhamento de tela com vocês. E vocês vão dizer se vocês estão vendo aí, ó, o mesmo em que eu. Eu vou iniciar a aula falando para vocês uma frase que ela é muito interessante, que ela diz que a felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido. Então, vamos dividir felicidade por aí. Quanto mais nós vamos dividindo, mais vai multiplicando em nossas vidas, ok? Então, vamos fazer uma pequena revisão? O que nós vimos aí na aula passada? Nós falamos a respeito das formulações, o controle de qualidade, que um produto, ele antes dele ser colocado lá na prateleira para poder ser vendido, ele passa por quê? Ele passa por um processo. Esse processo é feito através do órgão chamado Anvisa. É ele que realiza o controle de qualidade, de estabilidade, de pré-estabilidade, ou seja, esse produto, quando ele fica exposto ali à luz, ao sol, ao calor, enfim, muito interessante, sim, porque tem algo chamado características organolépticas, ou seja, como que você olha um produto e você sabe se esse produto está com algum problema? Cor, odor, brilho. Então, assim, muito interessante? Sim, porque existe algo chamado estabilidade de prateleira. Ou seja, quando o consumidor leva esse produto para casa, o meu intuito nessa aula é que você saísse sabendo o seguinte: quais os sinais que compreende que um produto indica que tem uma estabilidade, que algo não está bom, ok? É as características. Ah, professora, eu fiquei em dúvida. Eu coloquei lá no grupo, assista novamente ali o vídeo. Se você ainda continua com dúvida, mesmo assistindo o vídeo, pega a sua apostila, realiza uma leitura e coloca lá no grupo qual é a sua dúvida. Eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Hoje, sobre o que nós vamos falar? Formas cosméticas, ou seja, há algum tempo atrás, nós falamos a respeito das formas, o quê? Formas dos medicamentos, as formas farmacêuticas. Hoje, as formas cosméticas. Então, eu inicio a aula perguntando para vocês, quais as formas cosméticas que compreendem o desenvolvimento de um produto? Ou seja, para que eu possa comprar um produto cosmético, eu vou lá na farmácia, quais são, o que eu encontro lá? Primeiro, para que eu possa comprar esse produto, eu faço uma escolha, e essa forma desse cosmético, o que é importante ter nele? Que ele tem uma percepção sensorial, que ele tem a estabilidade, que ele me passe segurança, que ele me passe eficácia. Isso é o quê? É a escolha da forma cosmética. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou iniciar falando das formas líquidas. O que eu dou como exemplo forma líquida? Shampoo, sabonete líquido, o que mais? As soluções. Então, se eu falei em líquido, eu vou lembrar do quê? De soluções. O que são as soluções? Elas são preparações líquidas, homogêneas, são simples, e lá dentro tem substâncias químicas, que elas são dissolvidas em solvente, ou seja, há uma mistura miscível, ou seja, ali dentro tem ingredientes que se misturam. Qual que é o produto final? É uma solução límpida e translúcida. O que é interessante ser observado? Que a solução, ela apresenta o quê? Viscosidade. Ou seja, depende da presença ou ausência de um espessante. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, ó. Se eu pensar em forma, o medicamento, existe forma líquida? Sim. Então, os cosméticos também. Existe o quê? As soluções. Então, se a professora perguntar lá, dê um exemplo de uma forma cosmética líquida. A primeira que você vai lembrar ali, a solução. Eu vou trazer para você um exemplo que é muito conhecido de um produto que é vendido chamado água micelar. Água micelar, o que tem dentro dele? Componentes. Esses componentes que estão lá fazem o quê? Eles servem para limpar, demaquilar, purificar, suavizar. Olha quanta informação em um único produto. Ou seja, o cliente comprou esse produto, ele quer fazer o quê? É um demaquilante. Oi, Maria Alzira, boa noite, tudo bem? Tá conseguindo ouvir bem a professora aí, meu amor?
Boa noite, estou conseguindo ouvir, sim. Que joia! Então, ó, seja bem-vinda. Hoje nós estamos falando no capítulo 4, tá? É formas cosméticas. Então, a professora já começou ali, sabe sobre o que eu falei até agora? Eu falei que, para a gente entender que assim como os medicamentos, eles possuem em sua composição as formas deles, que são líquidas, sólida, pastosa, semipastosa, que é o caso das pomadas, os produtos cosméticos também, ok? Estou trazendo aqui o exemplo da água micelar. A água micelar, a forma dela é o quê? Líquida, correto? A função dela é para fazer o quê? Limpar, demaquilante, purificar, suavizar. O que a água micelar faz que a água e sabão não faz? Então, vamos lá. Primeiro, ela retira impurezas na pele que se você tiver de maquiagem, você for lá no banheiro, lavar o rosto, não vai sair com água e sabão. Então, a água micelar, ela retira aquilo que a água e sabão não retira, ok? Pode ser usada na face, nos lábios. Tem problema se cair nos olhos? Não vai causar tanta irritabilidade. E é interessante, não tem óleo na sua fórmula. Então, guardando bem, ó. A forma líquida do cosmético tem a opção, ou seja, tem em forma de solução. Ou seja, eu expliquei o que é uma solução, que é uma substância líquida e translúcida. Dei um exemplo da água micelar. O que mais que é líquido e que também é uma solução? Dentro da cosmetologia tem lá shampoo, tem loção, tem sabonete líquido. Todos esses exemplos que eu estou dando para você aí agora é o quê? É exemplos de formas líquidas em forma de solução. Shampoo é? Sim. Banho de espuma? Também. Loção capilar, loção anti-queda, loção adstringente, que é o que eu acabei de citar aí, que é água micelar, óleos corporais, todos esses exemplos que eu citei para vocês até agora é o quê? São formas líquidas. Dentro das formas líquidas, existe uma forma cosmética chamada aerosol. O aerosol é o quê? Antitranspirante, tem alguns produtos para fazer barba, que é utilizado aerosol, produto para cabelo. Então, o aerosol, ele se enquadra no quê? No líquido. Mas como assim, se ele é aerosol? É que assim, uma substância aerosol, ela tem dentro dela, você vê que normalmente quando é aerosol, a primeira coisa que pede para quê? Para que você chacoalhe. Então, trata-se que dentro de um produto tem a parte sólida, mas tem a parte que é líquida. E essa parte que é líquida tem um gás dentro. Esse gás, o nome dele é propilene. Então, assim, ali dentro, ele é pressurizado. Ou seja, qual que é o objetivo? Para facilitar a aplicação. Então, dentro do líquido tem as soluções e tem os aerosóis. Qual é o objetivo da forma do aerosol? O objetivo é a facilitação. Sendo muito fácil usar o quê? Desodorante, creme de barbear, como eu falei, creme de cabelo. Agora tem até protetor solar em forma de aerosol, para facilitar o quê? A aplicação. Muito bem. Até agora eu falei da forma líquida. Então, os produtos cosméticos têm a forma líquida. A forma líquida, guardando bem, é as soluções e os aerosóis. Existe a forma cosmética semissólida. O que é essa semissólida? Ele é um produto normalmente que ele é destinado a passar na pele. Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, o creme. Então, essa forma cosmética, ou seja, a forma semissólida, ela tem uma aparência física, é encontrado normalmente, além de creme, soluções, além disso, géis, pomadas. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Ó. Então, o que tem de semissólido? Emulsões, tá? O que é uma emulsão? Uma emulsão, dentro dela, tem duas fases, ou seja, ela não se mistura. Dentro de uma emulsão, tem componentes à base de água. A água é um veículo, precisa dela para poder penetrar na pele, certo? Isso nós falamos desde a segunda aula a respeito desse assunto. Então, uma emulsão tem a parte líquida e tem a parte que é óleo. Então, como a gente sabe, água e óleo não se misturam. Então, se elas não se misturam, tem que ter um terceiro componente ali nesse produto.
ele é o emulsificante. Ou seja, guarda lá. Os produtos semissólidos, eles pertencem à categoria do quê? Emulsão. Pode ser creme, pode ser loções cremosas. O que mais? Gel, pomada, bastão. Bastão é para passar as novas formas dos antitranspirantes. Bastões, suspensões. O que é isso, então? Se a professora perguntar lá na atividade para você, forma cosmética semissólida, quais são? Emulsão, gel, pomada, bastão e suspensão. Por que a professora está dando essas informações para vocês? Porque esses são produtos que são vendidos na farmácia e que nem sempre as pessoas sabem que eles existem. Quer ver um exemplo? Antitranspirante. Automaticamente. Maria Alzira, se eu perguntar para você sobre antitranspirante, qual que é a forma cosmética primeiro que vem na sua cabeça quando eu falo sobre antitranspirante? Me ajuda lá. Eu penso na fragrância. Não, eu digo assim, forma cosmética. O mesmo produto, ele pode ter várias formas cosméticas. Quando eu falo em antitranspirante, qual que é a forma que você mais usa? Álcool? Não, eu digo assim, o que você usa? Bastão, aerosol? Aerosol. Aerosol. Então, o antitranspirante é um exemplo, que existe ele, o aerosol é semissólido ou não? É semissólido. Não. A professora acabou de explicar que aerosol é líquido. Que lá dentro desse produto, o que tem nele na composição? Que lá dentro dele tem uma parte que é líquida e outra parte que é... Outra sólida. Sólida. Só que, para você ter uma ideia, existe antitranspirante. Você citou que você gosta de aerosol. Existe bastão, existe antitranspirante em forma de pomada, existe antitranspirante em forma de roll-on. Então, o intuito da aula, o que a professora quer que você aprenda, é que o mesmo produto cosmético, ele pode ter várias formas formas cosméticas, entendeu? Às vezes o cliente não sabe. Como eu comentei, protetor solar, a grande maioria das pessoas acham que protetor solar é semissólido, porque ele parece o quê? Alguns são pomadas, outros são líquidos. Mas agora tem protetor solar que forma líquida, tem spray. Interessante, não é? Então, vamos lá. Até agora, então, a professora falou do líquido, guarde bem, que o líquido, ele tem a solução e existe o aerosol. E que os semissólidos, que pertencem à categoria dos semissólidos, são as emulsões, os géis, pomadas, solução e suspensão. Então, vamos lá. Se eu pensar em emulsão, como que ela é classificada? Uma emulsão é um produto que na composição dele tem o quê? Como eu falei, água e óleo. Então, essa emulsão, ela tem uma maior viscosidade que um creme. Ou seja, emulsão é viscoso, creme é mais líquido. Ah, tá. Então, olha aqui. Vou compartilhar essa imagem, vê se você consegue guardar. Se a professora perguntar qual é a diferença, então, de um creme e uma loção, ou seja, um creme, uma emulsão. Um creme, ele é o quê? A consistência dele é mais grossa. A loção, ela é o quê? Ela tem uma menor quantidade de cera e óleos. Quer ver um exemplo? Você vai passar um creme no rosto. Normalmente, a maioria dos cremes que são utilizados ali, creme anti-idade, creme de prevenção de envelhecimento, enfim, são cremes consistentes. São cremes que, na grande parte das vezes, contêm ceras, contêm óleos. Agora, a loção, ela é utilizada para se espalhar no corpo. Então, nela contém uma concentração maior do que? De água. Por que contém água? E uma quantidade aqui também nessa loção menor. Por quê? Porque você vai espalhar pelo corpo inteiro cera e óleo, vai ficar ali, às vezes o cliente não vai ter uma boa aceitação. Então, professora, eu estou com dúvida disso. Você está com dúvida? Ó, lá na página 29,
Está sendo explicado isso que a professora está falando em imagens. Então, só para que você entenda que as emoções, elas são viscosas, ou seja, creme é viscoso, loção é mais líquido. Fiquei bem claro? Ficou claro aí, Maria Alzira? Conseguiu entender? Deu para entender certinho? E existe os géis. O gel pertence a que tipo? O gel pertence à forma semissólida. Um gel, ele contém o que dentro dele? Alta porcentagem de água. Ou seja, raramente que você vai usar um gel, ele vai ter uma alta concentração de óleo. Por quê? Porque os géis, eles são conhecidos como creme e loções oil free. Ou seja, o que é oil free? Livre de óleo. Então, quem não gosta de ficar com aquela sensação de pele oleosa, desculpa, vai usar um creme para hidratar seu corpo em forma de gel, não quer ficar oleoso, quer ficar com a pele hidratada, use em forma de gel. Por quê? Pouco óleo, alta porcentagem de água. Então, quem tem pele seca vai fazer o quê? Puxar rapidamente. Então, lembrando, o que mais? Forma cosmética pomada pertence ao quê? Semissólido. Essas pomadas podem ser tanto modeladoras, hoje em dia é muito comum falar em pomada para o cabelo, ok? É só pomada, é só para o cabelo? Não. Existem preparações que elas são mais gordurosas, ou seja, para aqueles pacientes que têm um cabelo muito ressecado. Então, ele tem que usar ali um creme mais power, uma pomada mais power. Ou seja, esses cremes, essas pomadas, a grande maioria, quando é para o cabelo, existe algo chamado anidras. Então, as anidras, elas na composição ali não contém água. A pomada, tudo precisa de veículo. Lembra que a professora falou que esse veículo pode ser água, óleo ou propileno glicol? Porque precisa ser penetrado ou no nosso cabelo, ou na nossa pele, ou em alguma região do nosso corpo. A forma de pomada, ele é utilizado, não é utilizada água, é utilizado o quê? Óleo ou ceras, tá? Então, a matéria-prima nessas pomadas também pode ser usado tanto óleos, como eu comentei, de origem animal ou vegetal, ou vaselina. Vaselina, antigamente, era muito utilizado ali a tal da brilhantina. Então, era para quê? Era uma forma de gel, mas isso ficou lá no passado. Mas ainda existe esse produto até os dias de hoje, tá bom? Então, essas pomadas, elas são normalmente capilares ou para relaxamento. Só para nível de conhecimento aí de vocês, forma cosmética bastão, a grande maioria deles é para antitranspirante. É aquele cliente que gosta de passar o antitranspirante, mas quer deixar debaixo do braço mais sequinho. Aerosol, às vezes a pessoa vai usar aerosol, fere o braço. Tem algumas pessoas que elas têm alergia a usar o aerosol, entendeu? Independente da marca. Aí ele vai ter essa opção. Ou ele vai usar em forma de pomada, o antitranspirante, ou em forma de bastão. Esses bastões, ou seja, o antitranspirante, serve também para batons, para sabonetes. É raro o sabonete em barra, mas existe ainda, tá? Alguns não são de marcas brasileiras, só para que vocês saibam. Vamos lá. Existem os batons stick. O que é isso? O batom stick, ele é destinado normalmente para batom mesmo. Ou seja, na fase da infância, onde a criança não pode estar usando os mesmos componentes, é um batom, aquele batomzinho de sabor, é só para realizar o quê? Mais uma hidratação, uma proteção. Qual que é a indicação que você dá para o seu cliente? Utilizar batons que estejam em sua composição o quê? Protetor solar, porque os lábios também precisam de proteção. Ainda falando, o que mais, professor? Vamos lá. Você está acompanhando a professora? Lembrando bem que existem as suspensões. O que são suspensões? As suspensões, ela tem um sistema chamado heterogêneo, ou seja, tem partícula na suspensão que é sólida dentro de um meio aquoso. Vou dar um exemplo para você de uma suspensão. Pasta de dente. Pasta de dente é uma suspensão. Por quê? Porque a viscosidade dela ali, o destino dela, normalmente não dá para ser sólido. Porque até agora a professora falou do quê? Líquido. E esses que eu tenho discorrido para vocês aí,
todos eles são semipastosos. A grande maioria dos produtos cosméticos é essa forma que ele existe, tá bom? Então, se a professora pedir, dê um exemplo de suspensões. O que você pode pôr? Pasta dental, esfoliante corporal, ele é suspensão. Corretivo de maquiagem é suspensão. Então, para que servem as suspensões? Ela quando é mais líquida, ela vai para um setor. Quando ela é semissólida, o destino dela é outro. Porque existe ainda as sólidas. Existe, como eu falei, a suspensão e as sólidas. Sólidas é a que menos nós encontramos. Vou dar um exemplo. Qual forma cosmética sólida? O pó. Pó, a matéria-prima dele é sólida, a partícula está ali, então é uma mistura fina. Talco, não tem muito. Então, se eu perguntar para você qual que é a maioria, que mais tem exemplo de que se vende na farmácia? Sombra. Vou pensar em cosmético. Sombra, pó, blush, sais de banho, é sólido. Talco para bebê e higiene íntimo. Qual que é o meu intuito? Qual que é o objetivo meu nessa aula? Que você saiba o seguinte. Maria Alzira, a senhora vai desativar o microfone seu? Me auxilia aí. Vou perguntar para você e espero que tenha ficado bem claro. Não tem muito o que falar a respeito, mas eu queria que você entendesse o seguinte. Quais são as formas cosméticas de um produto? Vamos lá, o que você entendeu até agora? Me ajude. Maria Alzira, está me ouvindo bem? Agora sim. Agora sim? Por exemplo, Quais são as formas cosméticas? Vamos lá. de emulsões e cremes. As formas cosméticas, primeiro, vamos voltar lá no começo, são as líquidas. Dentro da forma líquida, existe quem? As soluções. As soluções. Isso. As soluções, é como se elas tivessem duas formas, entendeu? Dentro da líquida tem quem, então? Você lembra? Tem as semissólidas. Não, dentro da líquida. Aqui, ó, vou compartilhar aqui com você. Tem as soluções, é isso? Isso. A líquida tem as soluções e tem os aerosóis. Aerosóis. É porque quando se forma em forma líquida, nós não lembramos dos aerosóis, entendeu? É verdade. Porque o aerosol, dentro dele, tem a partícula sólida e a partícula líquida, correto? Então, forma líquida tem as soluções e tem os aerosóis. Aerosóis. Isso. Na forma líquida, o que tem? Shampoo, exemplo, shampoo, sabonete líquido, loção. Isso é líquido, correto? Aí existe os semissólidos. Quem é semissólido que você lembra que a professora discorreu na aula? Géis, pomadas, bastões. Isso. Pós entra no semissólido? Os pós, não. Não. Pó, a professora falou que entra no quê? No sólido. E no semissólido? Sólido. Pomada, géis, emulsões e suspensões. Ficou bem claro? Sim. Qual que é o intuito? Para que você saiba que você tem dentro da farmácia opções de vender para o seu cliente que o mesmo produto, ele tem várias formas. Eu até citei aí no começo da aula para você o quê? O exemplo Antitranspirante. do antitranspirante. Pó. Existe o mesmo produto. Quer ver um exemplo? Talco. Talco para os pés. Por que se usa talco para os pés? Para prevenir micose, para evitar odor, correto? Qual que é a forma dele? Não é sólida? Não é isso, Maria Alzira? Isso. Só que você sabia que existe também dentro da farmácia antitranspirante para os pés em forma de aerosol? Sim. Então, e às vezes a gente não lembra, né? Porque fala talco, o cliente fala, eu quero um talco. Você pode ter a opção de oferecer para ele. Ah, você sabia que também nós temos, dessa marca, a opção aerosol. Se o senhor não gosta que o pó fica caindo, pode cair na roupa, tem o aerosol. Bacana? Uhum. Legal. Quer ver um exemplo? Sabonete líquido. Quando fala sabonete íntimo,
Quando eu falo em sabonete íntimo, qual que é a primeira forma que vem na sua cabeça? A líquida. A líquida, né? Então, Isso. foi lançado agora, sabonete íntimo em forma de barra, para quem não gosta do líquido. Bacana, né? Joia. A respeito dessa aula, você tem alguma dúvida? Não, professora. Só no comecinho. Tava meio embananando, assim, um pouquinho. Estava sem compreensão, né? Mas agora fica claro. Então, vamos lá, ó. Forma líquida, ela se despende de duas maneiras. Então, a líquida, existem as soluções. Essas soluções são líquidas, translúcidas, ou seja, eu dei um exemplo da água micelar, que ela é uma solução que ela tem várias funções, correto? Existe shampoo, isso é líquido. E existe dentro do líquido o aerosol. O que é o aerosol? É um produto que dentro da composição dele, normalmente tem que ser mexido para que a parte sólida mexa com a líquida para que possa sair, correto? Isso é líquido. Existem os semissólidos e que dentro dos semissólidos tem vários, como, exemplo aqui, tem todos. As emulsões, os géis, pomada, bastão e suspensão. E existe pouco as formas sólidas, que normalmente são quem? Os pós. Ok? Aqui, desculpa. O pó. Então, sólido, o pó. Ok? Hoje nós falamos então das formas cosméticas. Espero que a professora tenha conseguido passar para você que existem vários tipos de produtos. Aliás, um produto que tem um objetivo, o exemplo que eu dei do antitranspirante, que ele pode ser encontrado tanto bastão, quanto sólido, como pomada, como aerosol. Ok? Próxima aula, qual que é a previsão do que nós vamos falar? Pele, tipos de pele, os cuidados. Primeiro, como que é a camada da nossa pele? Toda pele nós vendemos o mesmo tipo de produto para o nosso cliente? A resposta é não. Cada pele, ela tem que ser tratada de uma forma específica. Mas hoje eu vou começar dando a dica. Tem um produto bacana chamado glicerina. Ele serve para qualquer tipo de pele. E aqui, por que a professora falou da glicerina? Vai ter que assistir a próxima aula para você entender qual que é a ação da glicerina, o quê? Na nossa pele. Muito bem? Bacana? Vou estar aguardando vocês. Eu vou encerrar essa aula dizendo o seguinte, ó. Tomara que a felicidade te pegue de um jeito, te prenda e não te solte nunca mais. Eu vou achar bem feito, porque você vai ganhar o que você merece, ser feliz. Eu desejo felicidades a vocês. Obrigado aí, viu, pela participação na aula. Vou realizar o interrompimento aí do compartilhamento de tela. E se você não conseguiu assistir a aula online, a professora daqui a pouco vai lá baixar no YouTube e publicar lá na turma, lá no grupo. Assista a aula, preencha a atividade e realize um apoio ali, ó, pega a apostila, vai realizando uma leitura junto. Se mesmo assim você ficou em dúvida sobre as formas cosméticas, quais são as formas, coloca lá no grupo que a professora está aqui à disposição de vocês, ok? Então, Maria Alzira, grande beijo, obrigada pela participação. Tem alguma dúvida ainda, meu amor? Não, professora, nenhuma. Então, valeu aí pela participação. Grande beijo. Até quinta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Nesse mesmo bate-canal. Falta não, viu? Você que está assistindo, aproveita para preencher enquanto está fresquinho aí. Beijo, fiquem com Deus. Até semana que vem.